Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula aqui, eu vim trazer aqui um problemazinho de modelagem, né, muito famoso, que é o problema da agulha de Buffon, tá? E esse problema ele é resolvido com o uso de probabilidade geométrica também, tá legal? Então vamos lá. O problema da agulha de Buffon ele consiste basicamente no seguinte: imagine aí um problema que diz assim: considere um plano contendo retas paralelas com espaçamento A, ok? Então imagine aí um feixe de retas paralelas em que a distância de uma para outra seja um espaçamentozinho de medida A, tá? Lança-se uma agulha de comprimento Lzinho nesse plano. E a pergunta é, qual é a probabilidade de a agulha cruzar uma dessas retas, né? Então, para ilustrar a situação, a gente está colocando essa imagem aqui, tá? Imagine aí um feixe de retas paralelas, tá? E aí você fazendo o lançamento de agulhas, né? Detalhe, essas agulhas elas têm um comprimento Lzinho e uma reta está distante da outra, né? Com a medida A, beleza? Então, a pergunta é, qual é a probabilidade da agulha cruzar uma dessas retas? Esse problema, ele é um artigo da própria revista do professor de matemática, né? Você pode estar encontrando. E ele é um problema muito curioso, né? O porquê que eu estou apresentando ele, daqui a pouco, no final, a gente explica, tá certo? Então, vamos lá. Preste atenção. A gente está ilustrando aqui, né, a situação geometricamente, tá? Então, vamos chamar aqui esse segmento AB ó, como sendo a agulha de comprimento L. O ponto M, ele é o ponto médio dessa agulha. Então, obviamente, que de A até M a medida é Lzinho sobre 2, né? E de M até B a medida é Lzinho sobre 2, tá legal? Aqui em cima você tem uma reta, né? E aqui você tem uma reta paralela à reta de cima, tá? Ok? Para ilustrar. E a distância entre as duas é de medida A, tal qual informa o problema. Beleza? Ok? Então, o que acontece? A gente traçou aqui uma reta imaginária, tá? Passando pelo ponto M, que seja paralela a ambas as retas, né, da situação. E aí a gente vai destacar aqui dois segmentos. O segmento MC, que é o segmento que a gente está construindo. Quando você lança a agulha, né, você está construindo esse segmento de tal qual, né, de tal forma que ele seja o menor segmento possível até uma das retas, tá certo? Podia ter sido até essa outra? Poderia, mas o menor é esse aqui, né? Tá certo? Então a gente traça ele aqui, tá? De modo que ele venha a ser perpendicular com a reta lá de cima, tá legal? E veja que essa distância de M até C, ela é chamada de X, ok? Nessa retazinha imaginária que a gente construiu aqui, a gente vai traçar também um segmento a partir da extremidade da agulha, tá? Da extremidade B, até ela. E esse segmento a gente chamou de W, tá legal? Professor, por que esses dois segmentos são importantes? Porque o que acontece? Para a agulha interceptar uma das retas, é necessário que esse segmento X seja menor do que W. Ou seja, que W seja maior ou igual do que X. Vocês concordam comigo? Se W for maior ou igual do que X, a agulha vai interceptar uma dessas retas, beleza? E aí, em destaque, a gente colocou aqui um ângulo que denominamos de θ, tá legal? E vocês estão conseguindo visualizar um triângulozinho retângulo. Então, daqui o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o seno de θ é igual a W, né? Sobre quem? L dividido por 2. Beleza? Vocês concordam comigo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um jeito de relacionar essa medida W aqui com L sobre 2 e com θ. Então, vamos lá. Outro detalhe, né? Obviamente que o ângulo θ, ele vai variar de quem até quem? O menor valor dele é 0, né? O maior valor para interceptar uma das retas será π sobre 2, beleza? Tá legal? E o segmento, né, o X, né, deixa eu colocar aqui, ó. Para a agulha tocar uma das retas, é necessário que X seja menor do que W, como eu falei, né? Como o X é a menor distância do ponto M a uma das retas, obviamente que esse X ele tem que pertencer ao intervalo de 0 a A sobre 2, né? Beleza? Então, é óbvio que o X tem que ser pertencente a esse intervalo de 0 a A sobre 2. E o θ, como eu falei,
ele está variando, né? E é um ângulo que ele tem que pertencer ao intervalo de 0 a π sobre 2. Então, quando eu olho para cá, eu vejo que o x aí possui um conjunto de valores que ele pode assumir. E o θ também, não é verdade? Lá no triângulozinho, a gente afirmou que o seno de θ é igual a w dividido, né, por L sobre 2, ok? Daqui a gente pode afirmar melhor ainda que w é L sobre 2 seno de θ. Vocês concordam comigo? Então vamos guardar, ok? Essa informação. Ó, quem é o w? É L sobre 2 seno de θ, ok? Então, o que vai acontecer? A gente está apresentando aqui um sistema de eixos coordenados, né, que está relacionando θ com x. O θ, como a gente falou, ele vai variar de 0 a π sobre a π, né? De 0 a π. Sobre 2, no caso, né, que a gente colocou lá. De 0 a π sobre 2, tá certo? A gente colocou de 0 a π porque, enfim, né, a agulha pode fazer uma rotação, tá? E o x está variando de 0 a sobre 2, né? Como a gente falou. Então, o que acontece? Essa expressão aqui que a gente obteve, que na realidade é uma função, w, ou seja, o w está dependendo de quem? De θ, já que o L é o comprimento da agulha, né? Essa expressão aqui, ela é na realidade uma função, tá certo? W dependendo de θ. Então, o que vai acontecer? Para que a agulha intercepte, né, uma das retas, ela vai estar dependendo desse W aí, obviamente. E o conjunto de valores possíveis desse W, ele está aqui, ó, de 0 a π, tá certo? Ok? Beleza? Então, o que acontece? Esse retângulo aqui, ó, de 0 a π, de 0 a sobre 2, tá vendo aqui o retângulo? Ele é o conjunto de valores, né, possíveis, o conjunto de pares, né, x e θ, que a gente pode, ou melhor, θ e x, que a gente pode estar associando. Beleza? Ok? Então, ou seja, gente, a gente tem aqui um problema com probabilidade geométrica. A região favorável para a gente é essa região aqui da função, ó. Ok? Todos os pontos aqui, ó, da função, né, do gráfico da função, e que esteja nesse interior. Tá legal? Então, aqui seria a nossa região favorável para que a agulha, né, interceptasse, ok? Uma das retas, ok? E a região possível é todo o retângulo, né, de base π e de altura a sobre 2. Então, com isso, se a gente aplicar a probabilidade geométrica, você tem aqui que a F é a área da região favorável, a T é a área da região possível. Então, a probabilidade procurada quem é? É a F sobre a T, beleza? Então, daqui o que nós temos? Temos que a probabilidade sendo a F sobre a T, como é que eu calculo uma área abaixo, né, do gráfico de uma função? Isso aqui tem como eu calcular por meio de uma integral. Como a função é L sobre 2 seno de θ, então essa área aqui, abaixo do gráfico da função, ela é a integral de 0 a π de L sobre 2 seno de θ dθ, ok? Tá certo? Já a área T, que é a área da região possível, que é a área do retângulo, como a base tem comprimento π e a altura tem comprimento a sobre 2, então vai ficar π vezes a sobre 2, beleza? Ah, professor, mas essa integral é muito difícil. Não, é só você olhar quem é a função, né? Quem é a função cuja derivada vai dar seno, né? Então, tá na cara que é menos cosseno. Então, a integral aqui vai ser o que? L sobre 2 menos cosseno, já que L sobre 2 é uma constante. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? De 0 a π, ok? Então, tá L sobre 2 vezes menos cosseno de θ, né? E aí você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo e tal, mas vai ter que aplicar ainda aqui, né? No final de 0 a π. Então, você vai substituir os valorezinhos, ok? Substituindo tanto π como 0, nós teremos o quê? Aqui dentro dos parênteses, menos cosseno π mais cosseno 0. Mas, professor, não deveria ser o menos aqui? Aqui tem o jogo de sinal, né? Porque aqui dentro tem menos cosseno θ, tá legal? Quem é o cosseno de π? É menos 1. Com menos na frente vai ficar mais 1. Quem é o cosseno de 0? É 1. Então, 1 mais 1 daqui, 2, ok? Então, você vai ter L sobre 2 que multiplica 2. Dá para cancelar o 2 com 2, vai ficar somente o L no numerador. E no denominador vai permanecer π que multiplica A sobre 2. Então, o que vai acarretar aqui? O P, que é a probabilidade que a gente está procurando, é dado por essa função aqui, por essa fórmula, né? Melhor dizendo, P
é igual a 2L dividido por π sobre A. Detalhe, quem é o L? É o comprimento da agulha, tá certo? E o A, quem é? É a distância de uma reta a outra lá dentro do feixe. Beleza? Então aqui a gente encontrou uma maneira de você determinar a probabilidade do lançamento de uma agulha no feixe de retas paralelas, que pode ser dada através dessa expressão, o cálculo dessa probabilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que o feixe de retas paralelas esteja a uma distância de 5, tá? 5 centímetros. E que o tamanho da agulha L seja 4. Quando você for substituir lá, na expressão que a gente acabou de encontrar, você vai ter 2 vezes 4 dividido por 5π. Isso vai dar aproximadamente 51%. Ou seja, se você tiver um feixe de retas paralelas, em que as retas estão a uma distância 5 centímetros, uma da outra, e você tem uma agulha de comprimento 4, se você for lançar ao acaso essa agulha nesse feixe, a probabilidade de que ela intercepte uma das retas é de 51%. É bem interessante esse problema, não é? Ok? Então, o problema das agulhas de Buffon, ele por si só já é interessante. Mas tem uma consequenciazinha muito legal que o pessoal percebeu. Ok? Deixa eu falar aqui para vocês. Imagina, né, vocês lembram das aulas anteriores, que a gente falou de probabilidade teórica e probabilidade experimental. Então, vamos pensar na probabilidade experimental, que é você realizar N lançamentos de agulhas nesse feixe de retas aí, tá? Em que as agulhas têm comprimento L e a distância entre as retas seja A, ok? Imagina que desses N lançamentos, K vezes você teve o sucesso da agulha interceptar, ok? Uma das retas. Então aí você teria como probabilidade, né, experimental a quantidade de casos favoráveis dividido sobre o número de casos possíveis, né? Que obviamente seria quem? Seria K dividido por N. Na verdade, seria essa razão aqui, ok? Beleza? Porém, a nossa probabilidade teórica, que a gente acabou de provar, até usando o integral, ela é na realidade o quê? 2L dividido por A vezes π. Então, o que acontece? A gente sabe que quanto mais a gente executar essa probabilidade experimental, mais vai se aproximar dessa probabilidade teórica, não é? Ok? Como a gente vem falando ao longo das aulas. Então, eu posso afirmar que K sobre N vai se aproximar cada vez mais de 2L dividido por Aπ, ok? Se você for pensar na propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, você consegue dizer, afirmar a partir dela, que π é aproximadamente 2N vezes L dividido por K vezes A. Então, o que acontece? Os matemáticos em si, eles são, né, seres curiosos, né? Então, o pessoal pensou assim, cara, se eu tenho já fixado o comprimento da agulha e tenho fixado a distância entre um par de retas, eu vou brincar aqui de executar várias vezes esse experimento. Então, o pessoal, né, realizou essas experiências aí, e a gente tem aqui os registros, né, de algumas experiências assim, né? E aqui tem vários relatos, né, de vários matemáticos que realizaram, ok? Aqui nessa coluna aí coloca a razão entre L e A, né? O número de lançamentos, o número de sucessos e a estimativa que foi encontrada para π. Aí eu chamo a atenção para vocês, para esse rapaz aqui, ó, Lazzarini, né, de 1901. A razão entre o comprimento da agulha e a distância, né, A de uma reta a outra, veja que ele adotou uma razão, né, uma probabilidade, não probabilidade experimental, né, a razão de 0,83. E aí ele executou 3.408 lançamentos e obteve 1.808 sucessos, né? Ou seja, onde a agulha interceptava o feixe. Então, quando ele calculou a estimativa para π através daquela expressão anterior que eu acabei de mostrar para vocês, ele encontrou para π 3,1415929. Então veja que aqui ele, né, através dessa experiência dele aí, né, ele já conseguiu encontrar aqui, né, no caso, após a vírgula, 4 casas decimais de π. Então veja que um problema que a gente achou curioso, né, no início, lançar agulhas no feixe de retas, né, gerou uma consequência bem interessante, né, que é uma aproximação para o valor de π. Beleza, gente? Então, seria, né, é uma atividade muito interessante e eu trouxe para vocês, que é um artigo da revista do professor de matemática, tá? Para vocês verem que é possível se fazer matemática com coisas simples, né? E fazer algo bem interessante. Tá legal?
Então, eu vou deixar aí uma atividade para vocês, para essa semana, para vocês pensarem. A atividade será o seguinte, será vocês elaborarem, fazerem um planejamento de aula, tá certo? Para mim, principalmente usando probabilidade, ok? Probabilidade geométrica, tá legal? E vocês podem estar pesquisando outras aulas que já aconteceu, tá certo? Então a atividade será basicamente essa da semana. Então, um abraço e até mais.